A paz do Senhor Jesus a todos os nossos telespectadores, aos nossos amigos internautas que estão ligadinhos na programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. É uma série de programas onde estamos aqui respondendo algumas perguntas de nossos amigos e irmãos que têm nos enviado através do Facebook e do Twitter. E, na medida do possível, nós estamos então respondendo essas perguntas e hoje nós estamos diante de uma pergunta que é raro as pessoas perguntarem sobre este assunto, porque é um assunto pouco falado nas igrejas, que é o julgamento das nações vivas. Sempre se fala do juízo final. Agora, esse julgamento das nações vivas, que está descrito no livro de Joel, capítulo 3, versículo 2, ele é pouco falado. Mas nós vamos hoje aqui trazer uma explicação plausível, creio que vai ser muito sugestiva para você que está me assistindo neste momento, também para nossos irmãos que estão ligadinhos na internet aí também enviando as suas perguntas. Vamos ler então a Bíblia Sagrada no livro de Joel, onde estaremos então falando um pouco sobre esta questão do julgamento das nações vivas. Joel, no capítulo de número 3, versículo 2, diz assim: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafate, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então a Bíblia está aqui falando sobre um julgamento das nações vivas, um julgamento aonde Jesus ele vai reunir um povo em um local, que eu vou explicar aqui para mais à frente, em um local para este grande evento. No versículo 11 do mesmo capítulo, diz assim: Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. E suscitem-se os gentios, e suba ao vale de Josafate, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Multidões e multidões, versículo 14, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Então, como observamos nessa passagem bíblica, este grande dia, que é o julgamento das nações vivas, está prestes a acontecer. Será após o arrebatamento da igreja, no finalzinho da grande tribulação. Digamos que se Jesus voltasse hoje, esse julgamento aconteceria daqui aproximadamente 6 ou 7 anos, porque a grande tribulação, conforme fala Daniel no capítulo 9, verso 27, será de 7 anos, será dividida em 2 partes, 3 anos e meio, e será um período em que o anticristo irá enganar Israel, lhe impondo uma paz falsa, porque como eu sempre falei nos outros programas, Israel ainda hoje espera o Messias, porque aquele Messias que um dia veio, eles não acreditam que seja Jesus Cristo mesmo, o Filho de Deus. Eles esperavam que viesse um rei poderoso, um rei forte, que já abatesse a Roma, que naquela época era uma potência, e eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, mas veio o contrário. Jesus veio como humilde servo, nasceu em estrebaria, foi um homem humilde, então eles não creram que era o Messias que eles esperavam profeticamente do Velho Testamento, então eles o mataram a Jesus, o Filho de Deus, mas ainda hoje eles esperam o Messias. Então quando o anticristo surgir, ele vai ir até Jerusalém e vai dizer: eu sou o Messias, o que vocês esperam. Eles provavelmente pedirão um sinal, isso então ele mostra um sinal, e a Bíblia diz lá em Apocalipse 13, quando a Bíblia ali está falando de uma besta,
A Bíblia diz que esta besta ela terá poder de até fogo descer do céu, à vista dos homens. Então as pessoas vão crer. Quando chega lá no versículo 11 de Apocalipse 13, se levantará uma outra besta, que nós o chamamos de falso profeta. Ele vai cuidar da parte religiosa, ele vai ser um auxiliar da primeira besta, do anticristo. Ele vai fazer uma imagem dessa besta e pôr em Jerusalém, e essa imagem vai falar, e vai curar muitas pessoas, fazer muitos milagres. Tanto que Israel aí vão crer. Só que acabando esses primeiros os 3 anos e meio, aí eles vão descobrir que foram enganados, que o verdadeiro Messias ainda não veio, que esse que veio era um impostor, um falso. Então o dia do Senhor vai ser inaugurado nesse tempo. A Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. Então a Bíblia diz que ele vai congregar as pessoas no finalzinho para um grande julgamento. Então o grande dia do Senhor, para quem não sabe, não vai ser um dia feliz, vai ser um dia de angústia, vai ser um tempo de guerra, vai ser um tempo de aflição, vai ser um tempo de dor. Portanto, não será um tempo de paz, não será um tempo feliz como será no arrebatamento, vai ser um dia de muita tristeza. Muitas pessoas confundem o dia do Senhor, eu já trouxe em outro programa esclarecendo sobre isso. O dia do Senhor não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é dia de juízo, conforme também fala Joel no capítulo 1, versículo de número 15. Será um dia de juízo e não um dia feliz. Então o anticristo, nesse tempo da segunda parte da grande tribulação, quando Israel descobrir que foi enganado, o anticristo então estará em grande conflito, vai se tornar inimigo de Israel, e vão estar em grande conflito com Israel. Eles vão estar unidos, ele vai estar unido com 10 nações, como descreve no capítulo 2 do livro de Daniel, sobre aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, coxa de bronze, pernas de ferro e parte de barro. Então, esta estátua que tinha nos pés 10 dedos, representa 10 nações futuramente. E também no capítulo 7 de Daniel também fala sobre 4 animais. E o último animal é um animal feroz. Esse animal feroz ele tem 10 chifres. É o mesmo de Daniel, capítulo 2, mesma interpretação. Se refere a 10 reinos futuros que virão. É bom que nós entendamos que, como eu falei nas outras aulas também, nos outros programas, e eu falei então que o primeiro, que a cabeça de ouro representava a Babilônia, peito de prata representava a Grécia, coxa de bronze representava o reino da Grécia, por Alexandre o Grande, e as pernas de ferro, com par de barro, representavam os romanos, que teve também uma divisão no ano 63 a.C., e essa divisão aconteceu porque para se cumprir exatamente também essa profecia, porque são 2 pernas, então se refere do mesmo governo uma divisão, e aconteceu então. Então, para que nós entenda, então vai ser 10 nações que estarão aliadas no comando do anticristo. O anticristo será o cabeça dessas nações. E possivelmente essas nações ela venha do sul ou do norte, chamada Gog e Magog, conforme descreve lá no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 40, também em Ezequiel 38, verso 2 a 15. Eu também falei sobre este assunto no programa anterior, vocês vão encontrar sobre Guerra da Armagedon. Vocês acessam lá o meu canal, conferencistadão@gmail.com, e veja meu canal do YouTube, lá vocês vão encontrar vários vídeos de estudos, vão encontrar também um estudo mais completo sobre então a Guerra da Armagedon, e vão então entender quais são esses países que estarão envolvidos nesse grande conflito. O assunto e o foco hoje então é o julgamento das nações vivas. Só para nós termos uma ideia de como vai chegar esse período, eu por isso que estou trazendo aqui uma breve ilustração sobre esses conflitos. Então o anticristo ele irá invadir Israel, unidos com essas 10 nações. Israel irá sofrer muito. Praticamente, a Bíblia diz que praticamente 50% das pessoas vão morrer no conflito. A Bíblia descreve como sendo a guerra da Armagedon, como fala lá em Zacarias capítulo 8, também Apocalipse 16 e 4, diz que vai morrer a 4ª parte da população da terra.
Então será um conflito muito grande envolvendo 10 nações do lado do anticristo com outras nações defensoras de Israel. Provavelmente a terceira grande guerra mundial, aonde então vai ser muito pior ainda do que a primeira guerra em 1918, onde morreu 20 milhões de pessoas. A segunda guerra mundial em 1939 a 1945 também morreu milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Então, Israel viverá sob uma pressão muito grande, muito forte, pelo menos pelos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Pois eles se tornarão inimigos do anticristo, porque eles vão descobrir, como eu já falei, que a paz que o anticristo trouxe era falsa. Então o anticristo não vai deixar Israel em paz. Eles vão atormentar Israel por esses últimos 3 anos e meio, até acontecer a guerra do Armagedon no finalzinho, e Jesus vier para libertar Israel. Então Israel só terá paz de verdade quando o verdadeiro Jesus ele vier. E isso só vai acontecer no finalzinho da grande tribulação. Por isso que quando Jesus voltar pela segunda vez, no finalzinho da grande tribulação, ele virá como príncipe da paz. Então as guerras vão cessar. E os homens, segundo o que diz lá em Isaías 2:24, vai transformar suas espadas em enxada e arados. Isso é uma forma de expressão para dizer que não existirá mais guerra. Jesus vai apaziguar as guerras, vai então trazer paz no mundo inteiro, porque ele é o verdadeiro príncipe da paz. Glória a Deus. E esta expressão quer dizer que a paz que Jesus então vai trazer, os povos, eles não precisarão mais de armas. Israel não vai precisar mais de armas de guerra, porque todos os movimentos de guerra que então surgiram, não vai acontecer mais. Observe que quando o anticristo subiu ao trono, ele tentou imitar do que seria o próprio reinado de Jesus no futuro. De modo que a primeira coisa que ele tentou fazer, ou vai tentar fazer, que está para acontecer ainda, é trazer paz à terra. Mas essa paz que ele vai tentar trazer será uma paz falsa, uma paz enganosa, conforme diz lá em Daniel 9, verso 27. Porque a paz verdadeiramente só Jesus tem. Jesus disse: eu sou o príncipe da paz. Eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Então, o mundo oferece uma paz falsa. O anticristo também oferece uma paz falsa, passageira, mas a de Jesus é permanente. Então, quando Israel estiver cercado pelos exércitos e não tiver mais por onde escapar, então eles vão clamar angustiados pelo Messias. Então, Jesus vai juntar os anjos e a igreja e descerá no Monte das Oliveiras. Você vai encontrar essa passagem no livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo de número 26 até o versículo de número 43, você vai encontrar esta passagem, essa descrição. Então o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia daquela grande batalha, que é o dia final. Então Zacarias, capítulo 14, versículo 4, descreve que nesta ocasião, nesse dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido ao meio, em 2 partes. Uma ficará no lado do Oriente e outra ficará no lado... uma do sul e outra ficar no lado do norte, só para nós termos uma ideia. Haverá um vale muito grande. A metade do monte, então, vai se separar. Uma parte para o norte e outra parte para o sul. Israel, quando virem Jesus voltar e pisar no Monte das Oliveiras, eles vão, então, se alegrar muito, vão ficar muito felizes. A Bíblia, o próprio profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 8, ele narra de uma forma muito maravilhosa esta ocasião. A Bíblia diz, Isaías 52 e 8, eis a voz dos atalaias, eles alçam a sua voz juntamente e exultam, porque com seus próprios olhos verão o Senhor voltar a Sião. Olha que coisa maravilhosa. Lá ainda o próprio Isaías, no capítulo 52 e 9, ele diz assim: clamai cantando,
exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo e remiu a Jerusalém. Olha que coisa muito gloriosa. Quando o Senhor voltar, Israel então vai ser muito abençoado nesses dias. Israel vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. O apóstolo São João, ele descreve este mesmo episódio, agora ele narra de uma forma diferente, mostrando então o próprio Jesus vindo. No capítulo 19, e versículo 1, ele descreve esse episódio. A Bíblia diz assim, vamos ver o que diz então, vamos ler a Bíblia aqui, Apocalipse 19, versículo 11. O versículo 1, para nós termos uma ideia, depois leremos o versículo 11 a seguir. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus. Quando eles olharem e viram o Senhor descendo, montado num cavalo branco, eles vão cantar glória e honra ao Senhor, vão se alegrar muito. Agora veja a narração do versículo 11 a 16, que diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Antes de prosseguir no versículo, quero deixar claro que esse do cavalo branco aqui de Apocalipse 19, verso 11, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, que muitas pessoas confundem, porque ali também tem virar um homem montado no cavalo branco, este ali é o anticristo, porque ele virá para implantar a paz, ele vai sair vitorioso para vencer, mas ele não é Jesus, ele vai ser um impostor, ele virá acompanhado de mais 3 cavaleiros que é do mal. Jesus não anda com o exército do mal, ele anda com o exército do bem. Então os 3 ali são um cavalo preto, amarelo e vermelho, uns falam de guerra, outro fala de fome, e o outro fala de morte, e o branco fala de paz. Aquele ali é o anticristo. Agora este aqui é Jesus, ele já vem com as vestes salpicadas de sangue. Por que ele vem com as vestes salpicadas de sangue? Representando o sangue que ele verteu na cruz do Calvário, por toda a humanidade, porque ele diz mesmo nessa passagem, eu sozinho pisei no lagar. Ele sozinho, ele veio nesse mundo, cumpriu uma missão e cumpriu, ele venceu. Amém? Então, ele está vestido com as vestes salpicadas de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E aí segue os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca sairá uma aguda espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar. Veja, como eu já falei, do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Então, este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus. Ele vai vir para dar livramento a Israel, o seu povo da promessa, quando vai estar cercado, que não tiver mais por onde escapar. Aí Jesus vai dar livramento para eles. Então, conforme João relata nesse texto, ele viu um homem montado no cavalo branco e seguia um grande exército. Observe que antes de Jesus pisar na terra, aparecerá então um sinal no céu. E esse sinal será então de Jesus, o Filho de Deus. E os judeus então vão reconhecer Jesus. Quando eles olharem, eles vão reconhecer. E eles vão olhar para Jesus e vão chorar, como quem chora por um filho que morreu. Eles vão chorar amargamente, conforme está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Então Israel, nesse momento, quando eles verem Jesus e Jesus voltar, e Jesus dar livramento para eles, vão se converter uma massa muito grande de judeus. Em todo o mundo vão se reconciliar a Deus e se converter. Lá em Romanos capítulo 11, verso 26, diz assim: assim todo Israel será salvo, como está descrito: de Sião virá o libertador,
e desviará de Jacó as impiedades. Lá em Isaías capítulo 25, verso 59, também diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Regozijemo-nos e nos alegremos. Lembre que eu falei no início que Israel até hoje aguarda o Messias verdadeiro, por isso eles serão enganados pelo anticristo. E agora, segundo essa profecia, no finalzinho, com Jesus der livramento, eles vão dizer: este é o verdadeiro Messias que nós esperávamos. Glória a Deus. Então, o que Jesus vai fazer primeiramente quando ele pisar na terra? Então, a primeira coisa que Jesus vai fazer quando voltar é destruir essas nações que estiverem guerreando com Israel. E ele não vai usar de misericórdia com ninguém. As pessoas vão morrer fulminadas. Jesus não vai usar revólver, não vai usar tipo um raio, um terremoto, algo parecido. Segundo o que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 12, uma passagem muito importante para essa profecia, a Bíblia diz assim: esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que estiver guerreando contra Jerusalém. A sua carne lhe apodrecerá. Estando eles em pé, lhe apodrecerá os olhos em volta de suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Eles vão morrer fulminados. Olha o poder de Jesus. Jesus vai simplesmente olhar para eles e dentro de segundos a carne deles vai começar a se desfazer e eles vão morrer fulminados pelo poder do olhar de Jesus. Isso é coisa gloriosa e maravilhosa. Então, a segunda coisa que Jesus vai fazer depois que destruir esses povos, ele vai então prender o falso profeta e a besta e vai lançar vivo no lago de fogo, conforme eu vou ler aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 20, e diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que de diante dela fizeram os sinais com que o enganou, e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Olha só. Com os sinais que eles faziam, como eu falei, de fazer até fogo descer do céu, eles vão enganar Israel. Só que eles terão um justo juízo. Vão ser lançados vivos no lago de fogo. Lá em Apocalipse, descreve isso ainda na sequência, poderão ler. Mas então, após Jesus livrar Israel, e prender o anticristo e a besta e lançar no lago de fogo, então ele vai seguir direto para este vale de Josafate, conforme eu já falei, porque ele tem pisado no Monte das Oliveiras. Esse monte tem se abrido no meio, uma parte para o sul, outra para o norte, e vai formar um grande vale no meio. Esse vale ali, profeticamente, segundo os historiadores, é o que vai ser então o lugar, o Vale de Josafate, porque até hoje ninguém sabe onde é esse vale. Geograficamente, esse vale nunca existiu. Então ele vai existir quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, e aí vai se abrir formando o grande vale. Então Jesus vai reunir as nações ali, e ele vai estabelecer o seu trono ali para julgar. Joel, no capítulo 13, verso 12, descreve que esse é o lugar conhecido profeticamente como o Vale da Decisão, onde Jesus então trará a juízo essas nações. Então essas nações serão os que passaram pela grande tribulação. Para nós entender quem são essas nações, é bom nós deixar claro que são aqueles que passaram pela grande tribulação e não foram contra a nação de Israel, manteram-se fiel ao Senhor e não aceitaram o mundo da besta. Podemos dizer assim que são aqueles gentios que foram a favor da nação de Israel, lutaram a favor de Israel, guerrearam a favor de Israel e não aceitaram o mundo da besta. Então, em Mateus, capítulo 25, versos 31 a 34, nós vamos ler agora essa passagem que fala exatamente sobre esse julgamento. Para nós entender melhor o desfecho desse estudo, vamos ler então Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 34, primeiramente, vamos ler para nós entender. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória.
que é onde eu falei ali nesse monte de Jerusalém. E todas as nações serão unidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então ele vai dizer, o rei vai dizer aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que em Mateus 25 Jesus revelou que na sua vinda em glória ele vai vir com a igreja e com os anjos. Então ele vai reunir as nações diante dele. E serão assim então divididas nações ovelhas, que são os justos, eles vão ficar à direita, e as nações bodes vão ficar do lado esquerdo, que são os ímpios, que guerrearam contra Israel, que são inimigos de Israel e inimigos de Deus. E também a Bíblia diz que os irmãos vão ficar à frente. Os irmãos devem ser o povo judeu, que são da linhagem de Jesus, que pertence que são, na verdade, da linhagem de Abraão, são judeus por sangue, são irmãos de Jesus. Então vamos entender que em Mateus 25, 41, diz a Bíblia: então dirá também os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então os que estiverem à direita, Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aos da esquerda ele vai dizer, ele vai apartar e vai dizer: ide, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que nós sabemos que o inferno foi preparado para as pessoas, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas devido aos seus atos, a sua incredulidade, por não querer aceitar Jesus como Salvador, o seu fim também está predestinado a ir para lá. Então, a pergunta é: como será esse julgamento? Bom, como vimos na leitura, os justos irão para a vida eterna e os ímpios terão o castigo eterno. O que isto quer dizer? Bom, como eu já falei, ali estarão as nações que se aliaram ao anticristo e que sempre reconheceram, que não se aliaram ao anticristo, sempre reconheceram Israel como herança de Deus e foram defensores de Israel. Então eles lutaram a favor de Israel. Então Jesus vai dizer para eles: vinde de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino nada mais é que o reino milenar, que vai ser 1000 anos de reinado de Cristo na terra. E para os ímpios, então, ele vai lançar no lago de fogo para sempre. Lá em Apocalipse 20, 11 e até o 15, trata de um julgamento do trono branco. O juízo final, que muitos pregam na igreja e falam só sobre o juízo final, e como já falei no início, raros que falam sobre o julgamento das nações vivas. Então os mortos eles vão ser também julgados pelo que estiver escrito no livro. E então, segundo as obras de cada um, e então eles vão ser condenados, os que foram condenados vão ser também lançados no lago de fogo, conforme está descrito ali em Apocalipse 20. Então, tem havido muitas interpretações errôneas, distorcidas, quanto ao julgamento das nações vivas, que trata Joel capítulo 3 e Mateus 25, e uns creem que o juízo associa-se ao juízo final, de Apocalipse 20 e 11, sendo este apenas uma continuação daquele, ou seja, primeiro julga as nações vivas, depois o juízo final. Mas, todavia, há uma grande diferença entre um julgamento e outro. Veja que um é o julgamento das nações vivas, o outro é julgamento dos mortos, das nações entre o julgamento das nações do grande trono branco. Vai ser uma grande diferença. Vamos ver agora a diferença para você entender. Como eu já falei antes, para deixar bem claro, o juízo das nações vivas, para os bons interpretadores da Bíblia, sabe que vai ser no finalzinho da grande tribulação e não depois do milênio. Depois do milênio é o juízo final, é outro tipo de julgamento. Veja então a diferença de um julgamento para o outro. O juízo de Mateus 25, que é o julgamento das nações vivas, e de Joel 3, será um juízo só de vivos.
O juízo final de Apocalipse 20, depois do milênio, será só de mortos. Essa é uma grande diferença. O juízo das nações vivas será antes do milênio. O juízo juízo final será depois do milênio. O juízo das nações vivas será na terra, como já falei, no vale de Josafate, provavelmente será ali onde que Jesus vai pisar no Monte dos Oliveiras. E o juízo final vai ser no espaço. Então há uma grande diferença. O juízo das nações vivas também será de ovelhas. Ovelhas e bodes e irmãos presentes. O juízo final será só os perdidos, só os que morreram não salvos. O juízo das nações vivas será julgamentos coletivo. O juízo final será julgamento individual. O juízo das nações vivas será sem ressurreição, exceto os mártires da grande tribulação. O juízo final também será após a segunda ressurreição. E esse primeiro julgamento de Mateus tem um objetivo que eu vou falar a seguir. Mas antes que eu falei que o juízo final será só dos perdidos, mas é bom entender que ali vai ter salvação. Ali vai ter salvação, certamente, porque a Bíblia está dizendo ali que os que não foram achados escritos no livro da vida, que foram lançados no lago de fogo. Então, alguns vai ser achados escritos no livro da vida. Provavelmente vai ser aqueles que morreram salvos no milênio. Que no milênio serão 1000 anos. E vai morrer muitas pessoas, porque as pessoas não vão viver como vivia Noé, Abraão, que por exemplo, Noé, ou Adão, 930 anos. Então, eles não vão viver essa quantia de anos. Então, muitos vão morrer no milênio. E aí, esses que morreram salvos vão para a vida eterna. Os que não foram achados escritos no livro da vida, que morreram no milênio e desde a fundação do mundo até então, porque daí vai ter uma ressurreição de todos os mortos em conjunto, esses vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Só para esclarecer esse assunto. Mas então, esse julgamento das nações vivas, o objetivo final é selecionar as nações, as pessoas boas, as pessoas de todas as nações, para ingressar então no milênio. Ou seja, ele fará então uma seleção particular de cada um. Ele vai chamar cada um individualmente e vai ver as suas qualificações para então dar início ao reinado de 1000 anos que vai ser aqui na Terra. E é muito importante que eu e você vamos estar com Jesus num corpo de glória, diferente do corpo das pessoas que vão passar por esse julgamento. Porque eu e você, a igreja do Senhor, se estiver fiel ao Senhor, vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Irão para o tribunal de Cristo, depois nas bodas do Cordeiro. E no finalzinho da grande tribulação, quando for para Jesus vir dar esse livramento, ele virá com a igreja e com os anjos. Então a igreja já virá num corpo de glória, num corpo ressuscitado, igual ao de Jesus. Enquanto as pessoas estiverem vivendo aqui, não terão seus corpos transformados. Eles vão, do jeito que estão, em carne e osso, vão dar início a 1000 anos de reinado aqui na Terra, onde a Terra vai passar por uma purificação total. O pecado não vai existir mais por influência satânica, somente por natureza do homem, que já tem uma natureza mal, que vem da origem do pecado. Então, eles vão reinar 1000 anos na Terra. E a igreja vai estar também ajudando a Jesus a comandar esse milênio na Terra. Então, é muito importante isso, nós entendermos esses fatos. São assuntos para outra aula. Também tem um vídeo sobre o milênio que você poderá também estudar. Eu quero agradecer a você que deu atenção nesses minutos aqui e pedir a Deus que guarde a tua vida, que guarde a tua família, que abençoe o teu lar, que prospere a tua vida, os teus filhos e que livre de tantas tentações e tantos males que hoje Satanás está fazendo no mundo. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Mas eu creio que aqueles que temem o Senhor, a Bíblia diz que nascerá o sol da justiça. Se você temer o Senhor, mal nenhum chegará à tua tenda. O Senhor te guarda e te protege. Então confia nele, entrega a tua vida por completo a Jesus, tenha certeza que ele vai transformar a tua vida e a tua família. Eu agradeço a tua atenção, meu. Muito obrigado. No próximo programa estaremos aqui respondendo as questões. Se você tem alguma dúvida, envie teu e-mail através do Twitter, que está aí na intro desse vídeo, e também pelo Facebook. Estaremos aqui respondendo à medida do possível. Muito obrigado a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.